uma visão com você e eu vou entregar essa revelação ao seu coração. Algo que você tem dentro, algo pessoal, íntimo, particular, despertou a atenção de alguém que lhe admira de forma silenciosa. Ele vem admirando você de forma cautelosa, de forma secreta, porque ele não quer expor esse sentimento ainda para as pessoas que estão ao redor. Ele quer ter certeza que você realmente é essa pessoa incrível que ele tem identificado. E ele busca saber mais informações a seu respeito. Ele busca conhecer você mais para ter certeza se você é a mulher da vida dele. Ele quer ter convicção porque ele está decidido a se unir a uma serva de Deus. E por isso ele vai tentando de alguma forma conhecer você mais sem sequer você saber. Olha, eu vejo esse nome, o teu nome, sendo destaque num lugar, numa reunião, e informações a seu respeito são dadas para esse homem de oração, fiel, bondoso e generoso. E eu te digo, alguém te admira de forma secreta e está vendo que você é a pessoa certa para formar uma família. Ai, que coisa forte! Um admirador, alguém que te elogia, alguém que te acha incrível, vai chegar com um presente na mão e com uma proposta dos sonhos para você ser feliz na vida sentimental. Se você recebe, minha ovelha, já deixa o like, já se inscreve no canal, já clica no sino e ative todas as notificações e compartilha esse vídeo. Oh, que mistério forte! É um homem muito generoso, é um homem bondoso. E eu vou dizer exatamente o que chamou a atenção dele. Sabe o que chamou a atenção dele? A sua forma de agir, de lidar com a vida. O seu esforço para trabalhar e para construir um lar. O que chamou e despertou o interesse no coração dele foi essa forma como você lida com os revés da vida e como você supera os traumas e as feridas. Você não é perfeita, mas o que ele viu em você, ele não viu em mulher, em pessoa alguma nesse mundo. E você tem sido destaque na mente dele. Ele está fazendo até uma reunião particular porque ele quer se aproximar. Ele está consultando a família, que também é de oração, para saber se você é alguém tão especial como ele tem visto. Só que Deus está confirmando no coração dele que você é a pessoa certa. E eu vejo um momento de um encontro. Um momento de um encontro onde vocês se unem, onde vocês se aproximam, se conhecem e se identificam. Oh, Jesus! Eu vejo uma identificação mútua grande entre você e ele. Entre ele e você. E para você ter um sinal, quando você estiver frente a frente com seu amado, com seu Boaz, com seu Isaac, escuta, você vai ver ele te elogiando. Mas é algo muito sincero, não é forçado. Eu vejo ele te elogiando de uma forma diferente do que outros já te elogiaram. E os elogios dele tocam no seu âmago, no profundo do seu coração. Ele é um homem que te enche de esperança. Ele é uma pessoa que te compreende nos momentos difíceis. Ele é alguém disposto a estender a mão e honrar você financeiramente para você sair dessa luta. Ele está chegando para somar, não é para subtrair como já fizeram. Ele está chegando para agregar, para proteger você. Não é para ferir nem desproteger você como um dia você já sofreu na mão de alguém. Uma pessoa diferente, separada por Deus, está chegando para te abraçar, para te acolher e para te honrar. Ele é acolhedor, irmã. Ele é humano. Ele é protetor. Ele é alguém maduro. É alguém que sabe lidar com a vida. É alguém que já apanhou e também já sofreu na vida. Ele é alguém que tem o que compartilhar contigo porque é um grande semeador. Ele tem boas esperanças entre você e ele porque ele conseguiu enxergar algo aí dentro
que alguém não soube enxergar. Ele está enxergando aí dentro. Ele está vendo dentro de você algo que ninguém viu. E isso para ele faz muita diferença. Porque o que você tem aí dentro, poucos deram valor. O que você é, poucos reconheceram. Esse teu esforço para acertar, poucos não viram. Mas ele está vendo isso. E ele é alguém que se anima com essa mulher guerreira, batalhadora, que trabalha incessantemente. Ele viu o tempo que você viveu na prova e ele pensa: estou disposto a ajudá-la, estou disposto a honrá-la. E vai haver um encontro, vai haver um momento. E alguém vai dizer: por acaso? Não. É o por acaso de Deus. Lembra do por acaso de Deus? É um mistério muito forte. E eu vou entregar essa revelação para você agora. Talvez você nunca tenha ouvido isso da forma como Deus vai falar. Presta bem atenção e guarda no seu precioso coração. Quando Ruth decidiu catar as espigas que caíam no chão dos trabalhadores que saíam das fazendas, ela teve que tomar uma decisão. Qual fazenda entrar? Qual caminho trilhar? E foi conversando com Noemi, sua pastora, sua nora, sua amiga, que Noemi abençoou ela para ela poder ir. E isso foi importantíssimo, de suma importância. Porque quando Noemi deu a bênção para ela, ela vai entrar em uma fazenda de um homem chamado Boaz. Um homem muito importante, um homem muito rico, que coincidentemente era parente do falecido marido de Noemi, Elimeleque. Ruth não sabia nada sobre essa história. Sequer conhecia esse homem rico, poderoso, humano e temente a Deus. Ela decidiu, dentre tantos os caminhos, trilhar por um para catar milho que caía no chão. Olha como Deus trabalha no seu coração. Por quanto tempo, minha filha, você tem catado e vivido dos restos, das migalhas, na humilhação, vendo cair na mão, vendo aquele homem dando esmola para você? Olha, escuta o que eu estou te falando, isso é profético. Esse tempo chegou ao fim. Esse tempo chegou ao fim. Porque tem alguém te observando, alguém te olhando, alguém de olho em você, vendo exatamente o que você está fazendo. Sim, vendo exatamente o que você está fazendo. Está olhando e observando. Assim como Ruth foi colhendo milho durante um longo período do dia e era observada ela pelos trabalhadores, o dono do milharal chegou e olhou para ela e viu nela o que não viu em mulher nenhuma. Escuta o que eu vou te falar. No versículo 3 de Ruth capítulo 2 está escrito: e por acaso Ruth entrou em uma plantação que era de Boaz. Boaz era um grande fazendeiro, um milionário, um rico, um homem muito importante naquela região. E dentre algumas fazendas que ele tinha, ele estava justamente na que Ruth estava catando milho. Ruth pede autorização aos funcionários dele, sem sequer saber que eram funcionários dele. Sequer conhecia esse homem chamado Boaz. Ela está ali por uma questão de sobrevivência. Porque às vezes, ovelha, pedir é uma questão de sobrevivência. E ela estava pedindo. E ela teve autorização, mas teve que trabalhar. E ela teve a honra do seu trabalho, porque as sementes que caíam, as espigas que caíam, eram colhidas por ela. E ela foi guardando, e durante o dia todo, ela só para descansar um período de tempo, um curto período de tempo. E depois ela levanta, se esforça e vai continuar a labuta, o trabalho. Era humilhação? De fato era, mas era algo que ia trazer a exaltação para ela. Olha, Deus trabalha de forma diferente da que você pensa, da que eu penso. Por isso, continua nessa trajetória, nesse lugar,
Continua, debaixo da orientação do teu pastor aqui, que você vai prosperar, que sua vida vai dar certo e que o Senhor vai te honrar. Porque tem fazendeiros chegando nesse lugar. Ei, tem fazendeiros chegando aí, minha filha. Tem fazendeiro, mas pastor, já sou casada. É esse fazendeiro mesmo, seu marido. Vai se tornar o teu Boaz. E você, solteira, vai ver um lindo Boaz chegando e se aproximando de você. Não se assuste, porque o Boaz da tua vida conhece um pouquinho da tua história. Num curto período de tempo, ele identifica e decifra quem você é. Olha o que diz o texto. E por acaso ela entrou numa plantação que era de Boaz, um parente de Elimeleque, o falecido. Minha irmã, será que foi por acaso? Bem, é uma tradução atualizada. Mas se é por acaso, é o por acaso de Deus. Porque o por acaso de Deus, filha, é diferente do por acaso do homem. O por acaso de Deus é encontro marcado. É carta marcada. E Ruth era carta marcada para Boaz, assim como Boaz era carta marcada para Ruth. Era um par, um casal que estavam distantes, mas queriam ser unidos, um pela fidelidade, outro pela generosidade, um pela resistência, outro pela resiliência. Eles tinham atributos e qualidades que se encaixavam. Então não consigo entender. Você que se apaixona por alguém que é totalmente o oposto de você, e eu explico. Os opostos se atraem, cuidado. Porque se você é uma mulher trabalhadora, você vai casar com um vagabundo que não trabalha? Desculpa o termo, mas a palavra tem que ser dita assim. Se você é alguém honesta, você vai casar com alguém desonesto? Se você é alguém crente, fiel a Deus, que honra o Senhor, você vai casar com um murmurador que desonra a Deus, que não crê no Senhor? Ei! Que história é essa dos opostos se atraírem? Cuidado, porque nesse sentido não atrai nada, só afasta. Você é trabalhadora, é guerreira, é estudiosa? É daí pra cima, minha filha, é sua escolha. É o sinal que você pediu a Deus. É ou não é? Pastor, eu não vejo futuro nesse homem não, pastor. Então vai casar com ele por quê? Pastor, esse homem trabalha muito, mas não tem um tostão. Mas é trabalhador. Olha a diferença. Pastor, esse homem não trabalha, mas passa o dia, semana, o mês estudando, está focado no concurso, está focado em algo. É de Deus, filha. É fácil de entender. É fácil de entender. E se você pediu confirmação, eis a confirmação. E eu sei que alguém pediu. Cadê? Coloca aqui nos comentários. Escuta, enquanto ela estava trabalhando, dentre tantas fazendas, ovelha, ela entrou na fazenda de Boaz. E quando ela entra, trabalha, nisso a Bíblia diz, chega Boaz. Um homem chega de forma silenciosa, sem fazer estardalhaço. Chegou de Belém e disse aos trabalhadores, que o Senhor esteja com vocês. Era crente. Esse Boaz era crente, ovelha. Fiel, temente, generoso. Porque senão não prosperaria tanto. Olha o segredo. Oh, Jesus, é muito forte. Que o Senhor esteja com vocês. Que o Senhor o abençoe. Responderam eles. Aí Boaz perguntou ao chefe dos trabalhadores. Perceba que Boaz, ele tem funcionários à sua disposição. Certo? Funcionários à sua disposição. E ele se reporta ao chefe dos funcionários para não quebrar a cadeia da hierarquia. Ele honrava do alto escalão para baixo, porque assim devemos fazer, honrando sempre as autoridades que estão acima de nós. Boaz chega e fala, ei, vem cá, percebo que tem alguém nesse milharal que não vinha aqui. E ele vai perguntar exatamente assim, quem é aquela moça ali? Aquela lá. Poderia ter algumas moças? Poderia. Mas fazendo o que Ruth fazia? Não. Porque era o que ela fazia, grava isso para sempre, que chamou a atenção de Boaz.
É o que você anda fazendo que vai chamar atenção ou não. Você pode atrair alguém ou repelir alguém da tua vida. Depende do que você faz. Pastor, o que eu faço? Eu faço o que Ruth fazia. Ela não tinha semente para plantar. Ela foi catar milho para ter semente de espiga de milho, para poder plantar, para poder comer. Noemi estava ensinando ela a ofertar. Noemi estava ensinando ela a se virar. 2. Não. Eram 2. E eu vejo 2 pessoas aqui, você e o amado e você. Porque Noemi mentoreava ela, pastoreava ela. Às vezes o pastorio vinha de forma silenciosa, com pouquíssimas palavras, mas sempre deu certo na vida de Ruth e vai dar certo na sua vida também. Ei, minha filha, deixa o like nesse vídeo, deixa o like. Nós estamos chegando, velho, no final dessa campanha. Faltam 2 dias, minha filha. Escuta, olha, preste atenção aqui no seu pastor, falta até menos. Escuta o que eu vou te falar aqui. Não deixa passar essa oportunidade. Você precisa recomeçar. Na vida amorosa, você precisa recomeçar. Na vida financeira, você precisa recomeçar. Na saúde, na fé. Em todas as áreas da sua vida, você precisa recomeçar. Seja com o seu marido, ou seja com outro amor, se você é viúva, solteira, divorciada, você precisa recomeçar. Os recomeços são fundamentais, são de suma importância para a nossa vida dar certo. Para a nossa vida dar certo. Ei, minha ovelha linda, em nome de Jesus, olha o que o texto diz. Quem é aquela moça ali? Perguntou o fazendeiro. Ele respondeu. É a Moabita que veio de Moabe com Noemi. São 2 teses que você encontra nessa história. A primeira era que Boaz passa a saber quem é Ruth nessa primeira conversa. A outra tese é que Boaz já sabia quem era Ruth e por um acaso encontrou ela no seu milharal. Eu me apego a essa tese. Ele ouviu falar dela, como que ela foi generosa com a sua sogra, como que ela foi amiga, como que ela foi humana. Ruth ficou conhecida pela generosidade, não tinha um tostão. Que isso, pastor? Como é que pode? Ela esteve do lado de Noemi quando ela mais precisou de ajuda. Generosidade. Quem disse que para ajudar é ter dinheiro? É muito mais do que ter dinheiro. Tem que ter força de vontade, tem que renunciar, tem que ter disposição, tem que querer. E se ela fez isso sem um tostão, imagina quando tivesse. É muito forte, Jesus. Obrigado. Eita glória. E você vê no texto que certa vez um homem muito rico, sim, era um homem rico, chamado Boaz, diz a Ruth. Ele vai dizer a Ruth: eu conheço a sua história. Eu sei tudo sobre você. Me contaram tudo sobre você. Ele estava observando ela de forma secreta. Pegou o tema. Ele estava analisando ela de forma silenciosa. Em reuniões, ele procurava saber quem é ela. Em concentrações, ele procurava mais informações ao respeito dela. E agora aqui, ele quer mais uma informação. Quem é aquela moça ali? É Ruth. Então, quando diz que é Ruth, ele associa a tudo que ele sabia dela. Porque ele tinha uma fonte de informação confiável, que é a verdade. E nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. Boaz sabia muito bem, ele deve pensar, que coincidência, essa mulher tão linda, tão guerreira e tão batalhadora está aqui. Que coincidência, essa mulher tão bela, tão preciosa, tão generosa, tão amiga, tão trabalhadora, vir parar logo na minha fazenda. Coincidência? Por acaso? Não, não foi por acaso. Deus marcou esse encontro com você e com o seu amado. Deus marcou esse encontro entre Ruth e Boaz. E tudo isso foi possível porque tinha uma pastora chamada Noemi na vida dela.
Olha a figura importante do pastor em uma relação de amor de sucesso. Oh, Jesus, essa é a campanha. Uma relação de sucesso. E do grande recomeço. Uma relação de sucesso. Ei! É a Moabita que veio de Moabe com Noemi? Responderam a Boaz. Ela me pediu que a deixasse ir atrás dos trabalhadores, catando as espigas que fossem caindo. E assim, ela está trabalhando desde cedo, até agora, e só parou um pouco para descansar debaixo do abrigo. O que chama a atenção de Boaz é que aquela mulher está trabalhando de dia e de noite, está se esforçando dia, tarde e noite, dorme pouco, trabalha muito, porque ela precisava honrar ela própria e a sua sogra, e não tinha nem sequer obrigação para isso. Noemi e Ruth não tinham ninguém para honrá-la. Ruth honrava a si própria com os frutos de suas ações e honrava Noemi. Eram unha e carne, amigas, pastor e ovelha, um mentor e um líder, um mentor e um liderado. E ali é formado um ciclo, uma aliança, porque tudo começou a dar certo quando Ruth começou a honrar a profeta da vida dela. Tem gente que não entende isso. Paciência. Mas eu aprendi na Bíblia. Ovelha, chega mais perto do teu pastor. Quando eu era novo na fé, bem novo, eu não sabia explicar isso, hoje eu sei. Eu sempre honrava meus líderes. Sempre. Se tivesse que abrir a porta do carro, eu abria. Se tivesse que abrir a porta para entrar, eu abria da igreja. Se tivesse que varrer a igreja, eu varria. Se tivesse que chegar junto com uma oferta, eu dava. Um presente de aniversário, eu dava. Sempre honrando. E você vai construindo na vida. Você não constrói algo grande de repente. É aos poucos, são aos poucos. Hoje, minha vida é muito melhor do que antes. Mas eu não fiquei olhando para o vento. Enquanto vinha a oportunidade de semear, eu não ficava olhando de um lado para o outro. Não. Eu agarrava e abraçava a oportunidade, sempre honrava. Meu profeta, meu pastor, meus líderes. Hoje Deus me levantou como pastor. E eu sei desse poder. E o retrato de Ruth e Noemi retrata muito bem isso. É uma mulher generosa, Ruth, que começou a honrar sua profeta sem ter um tostão no bolso. E o fazendeiro da vida dela, o Boaz da vida dela, reconheceu tudo isso. E a Bíblia me faz entender, ovelha, claramente, que é isso que chama a atenção dele. Porque quando ele chama Ruth para uma conversa, prepara, porque o teu amado vai te chamar para uma conversa séria. Ei, Jesus! É a conversa de amor que vai dar certo. É a conversa de amor que vai dar certo. Seu amado está preparado para esse dia. Boaz chama ela. Vem cá, vamos conversar. Porque ele tinha visto nela, ovelha, algo que ele não sabia que existia em uma mulher. Para ele aquela qualidade era só dos homens. Mas ver uma mulher sozinha, solitária, viúva, que era desprotegida, honrando a sogra que não tinha obrigação nenhuma, trabalhando ali, no calor causticante daquele sol, Boaz fica encantado, enamorado, apaixonado. Boaz fica mexido, fica balançado, porque ele vê aquela mulher trabalhando no seu milharal. E ele conhecia a história dela
e não imaginava que um dia pudesse estar ali junto com ela na sua fazenda. Boaz era um homem respeitador, não era um homem entrão, galanteador, não. Ele, a qualidade de Boaz, é alguém que trabalha no silêncio, de forma secreta, de forma silenciosa. Tá pegando? É muito forte. Boaz vai dizer para Ruth assim, está no versículo 8: escute, minha filha, não vá catar espigas em nenhuma outra plantação, fique aqui e trabalhe perto das minhas empregadas. Olha que coisa forte, é potente isso, ovelha. Pega no teu espírito. Talvez você não tenha decifrado esse texto, eu vou descodificar para você. Pega a revelação. Olha que profecia. Vou liberar uma profecia para a tua vida. Olha que coisa forte. Boaz está dizendo para ela: fica aqui no meu milharal, nas minhas plantações. Porque saindo daqui você pode ir por um lugar e encontrar um dono, um fazendeiro, um dono do milharal, um fazendeiro ruim, perverso, que pode até maltratar e abusar de você. Ele mostrou cautela e preocupação por ela. Ele mostrou um interesse e demonstrou proteção para ela. Ruth entendeu aquilo, mas ficou silenciosa. É um relacionamento que começa de forma silenciosa. Eita glória, que mistério forte. Eu vejo relacionamentos começando de forma silenciosa. Sua conduta tem atraído ele. E você pensou que era a roupa, né? Era o charme, era o perfume. Não, tudo isso é bom. Mas sua conduta é que mexeu com ele. Minha filha, essa mensagem é muito forte. Boaz, ele está dizendo para ela: não vai catar milho em plantação nenhuma, não. Cara, faz aqui. Ele não tira ela do trabalho porque tem homem, meu filho. Não cai nessa, não, por favor. Que vai chegar para você e falar: como prova de amor, larga o trabalho que eu vou te sustentar. Não faça isso. Tem ovelhas aqui que fizeram e já se arrependeram, né? Se quiser colocar nos comentários, pode colocar. Não faça isso, não. Isso não é prova de amor. Isso é colocar você na coleira. Isso é o laço do passarinheiro. O que é o laço do passarinheiro, ovelha? É laçar a corda no pescoço de alguém para sufocar, para te manter no cabresto, no controle. Laço do passarinheiro. Quer tirar a liberdade do passarinho. Você nasceu para voar, filha. Você não tem que estar na corda, no cabresto dele, não. Prova de amor não é isso, não. Isso daí é tortura. Isso daí é covardia. Porque depois que esse homem te mantém nas rédeas dele, ele faz o que bem quiser. Vai trair, pode trair, pode agredir. E aí, como você está dependendo dele psicologicamente e financeiramente, você fica mais vulnerável e acaba o quê? Se rendendo aos caprichos dele, aos abusos dele. Agora, quando você não aceita isso, isso não é prova de amor não, tá? Não cai nessa mais não, em nome de Jesus. Quando você não cede ao capricho desse homem ciumento e doentio, você está mostrando sua independência. Que ninguém te manda ser submissa, é algo que você precisa ser, mas com a sua independência, tá? E submissão não é escravidão, é compartilhar informações e você saber ceder no momento certo. Entende o que o seu pastor fala? E é profundo o que Deus está falando aqui. Debate ideias, converse. Quem diz que a razão está sempre com o homem? Não, pode estar com a mulher, e às vezes está mais com a mulher do que com o homem. E você tem que entender quando a razão estiver com ele também, filha. Equilíbrio nesse lugar, equilíbrio nessa situação. Boaz não chega mandando ela embora: vou te sustentar, vou te assumir, vou casar com você. Não, ele é cuidadoso. Porque ele protege. Porque ele ampara. Porque ele ajuda sem impor. Ele faz algo sem obrigar. E mistério forte. O Boaz da tua vida é esse, minha filha. É alguém que vai ajudar, vai agregar. E olha o texto: fique aqui e trabalhe perto das minhas empregadas. Boaz não falou para ela deixar o trabalho. Ele já estava apaixonado. Ele já sentia algo por ela. Ele estava mexido por Ruth. Mas ele não se dá a conhecer o sentimento. Ele se mantém no silêncio. Um homem que sabe manter o silêncio, minha filha,
é um grande líder. E Boaz trabalha aqui, mas perto das minhas empregadas. Por quê? Porque tinha as mulheres trabalhando num lugar e os homens em outros lugares. Ele está protegendo ela. Ele sabia que se ela entrasse no milharal, sendo bonita como ela era estrangeira, não conhecendo muito bem a cultura, ela poderia entrar numa fria. Então ele protege ela contra o laço do passarinheiro. Olha aí, filho, Salmo 90. Meu Deus do céu, é muito forte o que Deus está falando aqui. E olha o que diz o texto. Preste atenção e fique com elas no campo, onde vão cortar espigas. Eu dei ordem aos empregados para não mexerem com você. Quando ficar com sede, beba da água dos empregados. Pode parecer muito simples isso, né? Mas, se você não sabe, Ruth, antes dessa ordem, tinha que beber água, às vezes suja. Ele mandou que a água dada para ela, levada a ela, fosse a mesma dos empregados, mas não a mesma dele. Porque ele vai com cuidado. E não vai com muita sede ao pote. Varão, tu não pode ir com muita sede ao pote não, varão. Tanto vai se lambuzar todo antes da hora, filho. Não é assim não. Tem que dar tempo ao tempo. Tem que ir com cuidado. Tem que ir com carinho. Ah, pastor, meu marido tinha que ouvir isso. Bota o nome dele na campanha, faz um voto por ele. Já falei, acredita no que eu estou te falando, é o suficiente. O que você apresenta aqui, ovelha, Deus recebe lá. E o que Deus pode fazer quando Ele não realiza o teu sonho é dar um sonho melhor para você, é dar uma bênção melhor para você. Às vezes, ovelha, Deus não quer que a gente tenha o que está pedindo, porque a nossa mente é pequena, é fechada. Então, se você acredita que o melhor está vindo, abra o seu coração para o melhor e deixa o pior embora. Deixa o pior embora. Porque você não é digna de viver com restos. Você é digna de viver do melhor. Olha, fique aqui, trabalhe aqui. Já dei ordem, você vai ficar aqui. E quando beber da água, beba da água dos meus empregados. Filha, escuta o que eu vou te falar. Boaz, em Ruth capítulo 2, versículo 1. Ruth capítulo 2, versículo 10 e 1. Vai dizer algo incrível para ela. Que revela tudo o que eu falei aqui desde o início da live. Boa parte do que eu falei aqui desde o início da live. Quando Boaz falou para ela, beba dessas águas aqui, a mesma dos meus empregados, sabe o que Ruth faz? Ela se ajoelha aos pés dele, com o rosto no chão, e vai dizer, por que é que o Senhor reparou em mim? O que diz a Bíblia? O que é? Ruth abaixou e falou, o que é que o Senhor reparou em mim? Ovelha, ela viu que estava sendo observada. Ela viu que estava sendo reparada. Ela viu que aquele homem avaliava ela, sabia informações sobre ela. E ela pergunta, o que é que você viu em mim? O que você observou em mim para estar me ajudando assim? O que te fez gostar de mim? É a pergunta dela, eu estou descodificando para você. Ruth está perguntando, o que você viu em mim, reparou em mim? O que é tão bom para mim? O que é de tão bom que você viu em mim? Sou estrangeira. Porque a cultura dizia que eles deveriam honrar pessoas da fé, da cultura. Isso é bíblico, tá? Façai-vos o bem a todo, principalmente aos irmãos da fé. Então, se tiver que fazer bem a alguém, primeiro faça aos irmãos da fé, para depois aos que não são irmãos. Tá? Isso é bíblico. A cultura aqui, ovelha, também expressava isso de uma forma um pouco diferente, mas quase que no mesmo sentido. Ruth, ajoelhada, encostou o rosto no chão e disse, por que é que o Senhor reparou em mim?
e é tão bom para mim que sou estrangeira. Primeiro, ela viu que o Boaz, o fazendeiro, reparava e olhava para ela. Não falei que tem alguém te olhando? Eu não falei que tem alguém te observando de forma silenciosa? Ovelha, a campanha é profética, a live é profética, a oração é profética, a palavra é profética. Basta você receber ou não. E se você der legalidade para acontecer na sua vida, ou seja, você plantar a semente, filho, acontece. Filho, acontece. E às vezes não acontece é porque a pessoa fica olhando para o vento e não planta. Se Ruth estivesse olhando para o vento, pensando, não deveria ter vindo para cá, deveria ter ficado com meu pai, com a minha mãe, deveria ter ficado na minha casa. Se Ruth estivesse pensando dessa forma, ela não ia sair para catar espigas de milho, não. Ruth não foi para Belém, não foi para a cidade de Noemi para procurar um Boaz. Ela foi para honrar a serva, a pastora dela, a profeta dela. Sim, ela foi para honrar, para ajudar, para amparar. Ela é generosa, ela é amiga, essa mulher. E se você olha o texto, o Boaz vai chegar para ele e vai falar assim: olha, me contaram tudo a seu respeito. Sei muito bem quem você é e o que você fez pela tua sogra. Sei como você deixou seu pai, seus parentes e sua terra para ajudá-la. Sei de tudo isso. Está no versículo 11 de Ruth 2. Ruth fica abismada, fica pasma, fica encucada. Esse homem sabe de tudo de mim. Tudo que você tem feito, os céus têm visto. E pessoa que te ama tem reparado. Meu Deus do céu. Pega que é muito forte. Desperta, acorda, resiste, revide. Não adianta, você tem que reagir. Eu sei quem você é, Ruth. Sei muito bem quem você é. E tenho reparado sim em você. Tenho visto sim em você. Sim, você é uma pessoa diferente. Você é uma mulher especial. Boaz responde: eu ouvi falar de tudo que você fez pela sua sogra desde que o seu marido morreu. Ele ouviu falar de tudo. Por quê? Porque quando contaram a história dela para ele, ele se interessou e buscou informações ao respeito dela. E foi justamente a história de Ruth que fez ele se encantar, que fez o fazendeiro se apaixonar, que fez o Boaz se maravilhar com aquela mulher. Tua história está mexendo com o coração de um homem. Ovelha, a Bíblia não fala que Ruth era uma mulher muito bonita, nos tratos, violãozinho. Não. Fala das qualidades daquela mulher. E isso chamou a atenção de Boaz. Os Boaz da vida, ovelha, eles gostam muito do que vem por dentro. Não só do que vê por fora. Mas Boaz de verdade valoriza o que vem dentro de você. Beleza? Ajuda? Ajuda. Abre porta? Abre porta, sim. Mas o conteúdo é o principal. Porque um homem, quando quer casar com a mulher, quando ele é inteligente, ele não quer só um corpo bonito. Ele quer muito mais do que isso. Ele quer alguém com conteúdo, alguém inteligente, batalhadora, trabalhadora, esforçada, estudiosa. É Ruth. Não é você? É você ou não é? Ai, por favor, é você ou não é? Eu sei que é. Deus vai te honrar. Seu Boaz está chegando. Seu Boaz está esperando por você, Ruth. Seu fazendeiro está esperando por você, mulher que foi muito humilhada. Pode preparar para sorrir nos braços desse homem valoroso. Varão valoroso. Fazendeiro valoroso. Boaz guerreiro de Deus. Está chegando esse dia desse grande encontro. Você crê e recebe? Então registre amém. Registre amém 3 vezes. E ore comigo agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, em o nome do Senhor Jesus, Pai, muito obrigado, Senhor, por essas revelações, visões, profecias, oh Deus, e por essa palavra profética.
No nome de Jesus, toma em tuas mãos esse amado irmão, essa amada irmã. Muito obrigado, Pai, porque nessa campanha do grande recomeço, com essa história linda de Boaz e Ruth, muito obrigado, Pai. Eu sei que o Senhor tem alcançado vidas através da minha voz, através dessa unção, através dessas palavras, revelações, profecias e visões. Em o nome do Senhor Jesus, Pai, faça ela encontrar o amado, faça o amado ir atrás dela, faça esse casamento ser restaurado, faça essa mulher sorrir de alegria e ser realizada no amor, faça também prosperar, meu Deus, faça crescer, faça multiplicar. Deus, em nome de Jesus, faça tudo o que preciso for para ela ser feliz, muito mais do que já foi, para ele ser feliz, curado, muito mais. Em nome de Jesus, tira o medo, tira as preocupações, tira os cansaços, tira-se a fadiga, meu Pai. Vai tirando tudo de dentro que não pertence a esse corpo, Pai, em nome de Jesus. Vai tocando, tirando a dor, vai tirando a preocupação, vai tocando no coração, meu Pai, vai tranquilizando as emoções, vai agindo naquilo que é impossível aos olhos dela, aquilo que é impossível aos olhos dele, vai agindo. Declaro sobre a sua vida todas as sortes de bênção, que a graça, o favor, a misericórdia do Senhor te alcance aí, tua casa e toda a tua família, e onde quer que você for, receba a bênção e a vitória, orando em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Ei, diga amém, diga graças a Deus, respira fundo, solta o ar bem devagar e diga obrigado, Senhor. Escreva aqui obrigado, Senhor. Beba da água consagrada. Eita glória! Ei, ovelha, que mensagem forte, ovelha. É muito forte. Grave o que eu vou te falar aqui. Nós vamos terminar essa campanha daqui a 2 dias mais ou menos. Tá? Ruth estava pegando milho para plantar, ela não tinha nem espiga, nem semente para plantar. Então ela foi pedir ajuda silenciosamente. Tudo silencioso, tá percebendo? Posso pegar as espigas que caíram no chão? Autorizado? Pode. No estudo nós identificamos que era para comer, que era para plantar e até para poder vender, para sobreviver. Só que nesse período, ovelha, onde ela ia colher a semente, pegar a semente para plantar, chega o Boaz da vida dela. É no momento da semeadura que o fazendeiro, que o Boaz, que o Isaac chega. Por quê, pastor? Porque às vezes Deus quer que você faça algo desafiador, que venha fazer você expressar a fé de uma forma diferente. Porque Deus tem falado aqui contigo. E tem gente que ouve aqui e quer plantar lá. Tem gente que ouve aqui e quer devolver o santo dízimo lá. Amém. Eu não tenho nada a ver com isso. Só que eu estou te ensinando algo que dá certo. Honre aqueles que honram você. Abençoe aqueles que têm abençoado você. Olha a dedicação e o esforço de Ruth. Você viu? Quem honrou ela? Deus com um lindo fazendeiro. Olha a dedicação e o esforço do seu pastor. Aonde você deve plantar semente? Aonde Deus tem falado contigo. Aonde você quer receber a profecia, as revelações, as bênçãos e as vitórias. Pastor, eu quero fazer esse voto. Esse voto do 70 vezes 7. Isso, o voto sugerido é de R$70. Isso. Você vai perdoar, você vai ter o que plantar, você vai ter o que colher e você vai ter um encontro verdadeiro com um grande amor da sua vida. No nome de Jesus, e Deus vai te dar saúde e sua fé vai aumentar cada vez mais. Preste atenção, essa semente sugerida de R$70 pode mudar toda a sua vida para melhor nessa campanha do grande recomeço, na história de Boaz e Ruth, Ruth e Boaz, Noemi, Ruth e Boaz. Amém? Glória a Deus. Não fica olhando para o vento, como foi dito no texto. Não fica. Porque ficar olhando para o vento no momento da plantação, você perde tudo que Deus falou.
em profecia, visão e revelação. Não deixe passar, porque teu Boaz está chegando. Tem maridos que serão teu Boaz, e tem ovelhas solteiras que verão o Boaz chegar. E ele está admirado com essa competência, com essa força, disposição que você tem. Amém? Pastor, eu quero plantar esse voto. Eu quero fazer essa oferta sugerida de R$70. E eu quero fazer pelo meu marido. Recomendo que você faça. Eu recomendo que você faça um voto por você, um voto por ele. Você vai ver rapidamente um mexilhão de Deus. Sabe o que é isso? Mover em um coração e ele mudando de comportamento. Pastor, qual é o Pix da Luz para as Nações? Para quem está no Face, está em cima. Para quem está no YouTube, está aqui embaixo. O Pix CNPJ é o Pix celular. Se você não tiver o Pix, você pode fazer pela Caixa Econômica Federal ou pela Lotérica, pelo Banco do Brasil, Banco Itaú ou Banco Bradesco. Tendo o comprovante, você envia para mim o comprovante, que eu vou pegar o seu nome completo. E se você fizer o voto por alguém, eu vou pegar o nome dessa pessoa e vou colocar os dois nomes aqui, ó. Ruth e Boaz. Boaz e Ruth. Noemi está aqui, ovelha, orando, profetizando. O seu pastor está aqui, entendeu? Isso é forte, tá? Muito forte. Deus vai honrar esse teu voto. O valor sugerido é de R$70. Pastor, eu não quero fazer, só quero participar da campanha. Amém, não tem problema. Pastor, eu quero fazer, vou fazer o voto, vou plantar semente. Qual é a diferença? Você plantou, você vai ter o que colher. Agora, se você não planta, como que você vai ter o que colher? É muito simples de entender. Ruth plantou generosidade, Boaz foi generoso com ela. Ruth plantou amor com Noemi, Boaz plantou amor para com Ruth. Ruth plantou proteção para com Noemi quando ela estava quebrada. Boaz deu proteção a Noemi, a Ruth quando ela chegou na sua fazenda. Filha, plantou, colheu. Agora Boaz, mais para frente, vai assumir um romance sério com ela. E vai honrar aquela mulher. E de catadora de milho passa a ser dona da fazenda daquele milharal. Ei! Olha o que Deus pode fazer por uma semente. Imagina duas. Faz um voto por esse marido também. Ou pelo seu futuro marido, futura esposa. Deus vai honrar. Amém? Para enviar o comprovante tem um link aqui em azul no YouTube. E tem aqui embaixo na descrição do vídeo do YouTube o meu WhatsApp, que é o Pix celular, que é o mesmo WhatsApp nosso aqui, tá? Pastor, eu não consigo fazer o voto agora, só no final do mês, no início do mês. Não tem problema, faça um compromisso. Pastor, meu nome está aqui, vou fazer um voto por mim. E se for fazer por outro, o nome do outro é esse aqui, pastor. Do amado é esse, vou fazer um voto por ele. Ou do meu futuro amado, do meu futuro Boaz. É o voto do fazendeiro, velho. É o voto de Boaz e Ruth. Ei, mistério! Fala o dia, que eu já vou separar para colocar aqui no azeite consagrado. E depois eu vou estar orando por você também nas madrugadas. Um conselho pastoral. Segredo de Noemi, que ensinou para Ruth. E que Ruth aprendeu de novo com Boaz. Sabe o quê? Ser fiel no santo dízimo. Porque o segredo da riqueza de Boaz é a fidelidade dele para com o Senhor. Então, se você quer mais do que você está tendo, do que você já tem, seja fiel no santo dízimo. Mas tem uma diferença. Aonde ser fiel? Aonde Deus falou contigo. Aonde Deus te ensinou. Aonde Ele está te mostrando qual é o campo para você plantar. Seu nome, se você for dizimista do nosso ministério, como uma forma a mais de eu poder honrar você, eu vou fazer uma oração a mais nas madrugadas e colocarei seu nome ali, ó, na Arca da Aliança que está ali em cima. O voto eu coloco aqui no azeite consagrado e o santo dízimo ali na Arca da Aliança. E vou estar cobrindo você em oração. Você vai ter a cobertura espiritual do pastor Rodrigo Arguelles. Amém? Esse pastor que te ama muito.